Salve alvinegros, alvinegras e amantes do futebol, respeito a estrela solitária de General Severiano, sejam muito bem-vindos ao canal Botafogo Eterno, meu nome é Conrado. Nossa pessoal, vou falar pra vocês, eu nunca tive tão feliz em estar errado até os 52 minutos do segundo tempo. Pelo amor de Deus, assim, só pra explicar pra vocês aqui no pré-jogo, né, eu tinha dito, eu tava bem desanimado em relação a essa partida em particular com o Bragantino. Eu deixei bem claro, o título eu ainda acredito. Pra mim não tá tudo acabado não. Mas agora a partida com o Bragantino, devido aos nossos últimos jogos, eu tava bem desacreditado. Eu não sabia o que esperar, eu tava achando que a gente no máximo conseguiria um empate, se muito. Acabou acontecendo infelizmente, porém, sob circunstâncias totalmente diferentes do que eu esperava. Eu esperava um possível jogo ruim do Botafogo, correndo muitos riscos, estando muito mais perto de uma goleada do que conseguir alguma coisa. E não, pessoal, o nosso time teve uma mudança de postura. Assim, eu quero fazer um recorte dessa partida em especial. Porque, assim, no meu ponto de vista, esse jogo com o Bragantino, mesmo a gente não tendo vencido, para mim teve mais pontos positivos do que negativos, de forma geral. Eu vou explicar para vocês. Assim, um é que, assim, tivemos uma melhora considerável do mental dos jogadores, da organização defensiva, daquele espírito competitivo de novo, porque a gente, dessa vez, ao contrário do que vem acontecendo, a gente está ganhando e o time descambale e toma 3 gols em 15 minutos, ou então não consegue criar nada, toma um gol e não consegue recuperar, nós conseguimos virar o jogo no primeiro tempo ainda. Tomamos um gol ali que, no meu ponto de vista, foi mais sorte do que falha, porque, assim, o cara deu um chute de fora da área ali, a bola bate no pé da trave. Tá certo que dá pra gente pensar também, os zagueiros podiam ter ficado atento e marcado o rebote. Sim, mas foi um lance rápido e assim, o Bragantino tentou diversos chutes de fora da área depois, só isolando bola, então você vê que aquilo lá foi algo totalmente fora da curva, aquele chute na trave ali. Não é uma... Pelo menos nesse jogo não foi uma característica constante do Bragantino, mas não teve mais nenhum chute de fora da área que foi perigoso. Então, do ponto de vista, foi mais sorte, aquele primeiro gol do Bragantino, e depois do gol do Bragantino, o Botafogo conseguiu ter um mental bom, tanto que buscou virar no primeiro tempo, e no segundo tempo fez aquilo que eu e muitos botafoguenses pedíamos, que jogo que você está ganhando, você tem que reforçar a defesa, você tem que saber catimbar, você tem que saber picotar jogo, que é coisa que o time não vinha fazendo. E a gente reclamava, eu e muitos botafoguenses reclamavam, e o time fez isso, a maior parte do segundo tempo. Alguns reclamaram que não criou tanta chance, mas no meu ponto de vista, esse jogo era importante, era mais vencer do que você jogar bem. Então, tava no caminho certo. Nós perdemos pro Palmeiras e Grêmio seguindo exatamente essa fórmula. Os caras meteram um gol na frente da gente e depois picotaram o jogo, não teve mais jogo, ninguém criou mais nada e tá lá, vitória garantida. No meu ponto de vista, foi certa a postura. As alterações do Lúcio Flávio ali eu só achei que poderia ter acontecido antes, mas achei interessantes. O Danilo ali era crucial ali pra entrar no meio campo. A saída do Tietchan quebrou um pouco, né? Tietchan não sairia. Ele saiu. Inclusive, depois eu vou até pesquisar se foi alguma lesão, se foi algum problema muscular de cansaço do jogo mesmo. Torcer pra ele não ficar fora dos próximos jogos, que ele é importantíssimo ali. O Hugo ali na esquerda, eu achei a melhor opção, porque o Luiz Henrique vem mal pra caramba. E todas as outras opções nossas pra ponta, Carlos Alberto, ninguém marca. O Hugo a intenção era fazer uma dobra com o Marçal na esquerda para reforçar a defesa, né? E na direita eu acho que poderia ter entrado o angolano, né? Pra fazer uma dobra ali com o de plástico, até pela direita mesmo. Ele já jogou assim na carreira dele, isso que eu senti falta de certa forma, reforçar ainda mais a defesa. Mas assim, aí o gol do Bragantino sendo jogado de desespero, que o Bragantino, apesar de ter pressionado a maior parte do segundo tempo ali, mas não estava criando chances claríssimas ali de gol, era mais no desespero mesmo. E, no meu ponto de vista, uma falha do Cuesta. Uma bola ali que não podia, o cara não podia cabecear fácil daquele jeito, o Cuesta estava inteiro na jogada. O Cuesta, assim, tem falhado muito nos últimos jogos, eu acho que inclusive já é momento dele ser banco no próximo jogo, porque todos os últimos jogos eles têm falhado. Então, para mim, o segundo gol foi algo pontual ali. Deu uma falha do Cuesta, não foi o time que deu uma grande bobeada. Apesar que o Hugo chega um pouco atrasado ali antes do cruzamento, mas para mim aquilo ali é de jogo. Para mim, o mais pesado foi a falha do Cuesta do que o possível falha do Hugo, ele chegar atrasado e travar o cruzamento do cara do Bragantino. Mas de forma geral,
O time mostrou raça, mostrou que tem mental. Isso aí pra mim é mais mérito dos jogadores que do Lúcio Flávio. Eu mesmo que tudo acontecer hoje, pra mim é certíssimo ser do Lúcio Flávio. O Lúcio Flávio não pode ficar. O Lúcio Flávio não é técnico. Pra mim hoje foi mais os jogadores, quer dizer, hoje não. Ontem, no jogo de domingo, foi mais jogadores que se uniram ali, tiveram mais garra, mais vontade, mostraram que querem brigar por esse título sim, do que qualquer mexida do Lúcio Flávio. O time, os jogadores também tiveram um posicionamento melhor, né? Falando da parte tática, também para mim mais por mérito deles do que do Lúcio Flávio. E assim, pessoal, a gente tem que lembrar um detalhe. Um empate para alguns pode ter sido terrível pela sequência de derrotas que a gente vinha, né? Porém, se a gente for analisar unicamente esse jogo, não foi um resultado ruim. A gente pontua fora de casa contra um dos melhores times da competição. E vou lembrar para vocês, os ditos três que disputam o título com a gente pela mídia, que são considerados mais fortes, Flamengo, Palmeiras e Grêmio. Os três perderam para o Bragantino lá em Bragança Paulista tomando sacode. O Flamengo levou 4-0, o Grêmio levou 2-0, fora o baile, teria sido muito mais. E o Palmeiras também perdeu e o Bragantino também amassou. Poderia também ter sido goleado em cima do Palmeiras. Os 3 jogos. Então, entre os que disputam o título, a gente foi o único que teve perto de vencer o Bragantino. Viramos um jogo difícil, para mim o jogo mais difícil dessa sequência do Botafogo. Nós conseguimos ali ter uma postura boa e escapou no último milésimo. E também, vamos ser bem sérios, o Daronco, pelo amor de Deus, né? 11 minutos, 13 depois de acréscimo, 8 no primeiro tempo. Pô, foi mais que um tempo de prorrogação os acréscimos do Daronco, mais de 20 minutos de acréscimo, juntando o primeiro e o segundo tempo. Também estava claríssimo ali que o Daronco ia dar acréscimo até os caras empatarem, né? Diga-se de passagem. Mas de qualquer forma, meus amigos, a postura que o Botafogo mostrou hoje, para mim, era o último jogo bem difícil que o Botafogo ia ter. Como eu já digo há vários vídeos anteriores, nossas últimas rodadas não são jogos impossíveis. O Botafogo tendo concentração, ali, tendo sensatez ali, não precisa fazer partidas brilhantes para vencer os próximos adversários, assim, com todo respeito, porque são times que ou vêm muito mal ou que oscilam bastante. Nossas últimas 5 rodadas. O Fortaleza mesmo que vai ser nosso próximo adversário, o nosso jogo a menos, inclusive, uma coisa importante falar para vocês. Não caiam em pilha de mídia de rivais com esse negócio de Botafogo perdeu a liderança, Palmeiras é líder, Palmeiras é campeão, é líder. Não caiam nessa pilha dessa liderança do Palmeiras. Primeiro, essa liderança do Palmeiras é totalmente fictícia, por um sutil motivo, meus amigos. Nós temos um jogo a menos. Enquanto todos os times não estiverem alinhados com o mesmo número de jogos, não tem nada definido, não tem nada absoluto. Vocês se lembram lá atrás, quando o Botafogo tinha uma vantagem grande ali, e o Grêmio tinha um jogo a menos do Botafogo, e sempre a mídia falava, Botafogo diferença de tantos pontos, mas Grêmio tem um jogo a menos, e pode diferença menor em relação ao Grêmio. Vocês lembram? Toda vez falava, deixava muito claro. Agora, alguns podem esquecer desse detalhe, né? Vão falar, não, o Palmeiras é líder, campeão, isso que importa. Não é nada disso. Enquanto a gente não fizer esse jogo com o Fortaleza, que temos totais condições de vencer, porque o Fortaleza também tem frangalhos, meus amigos. A gente tá bastante irritado com esse problema mental do Botafogo, mas o Fortaleza, depois que perdeu o Sul-Americano, o time tá arrebentado. Tem perdido jogo a jogo. Perdeu pro Cuiabá agora, na casa do Cuiabá, o Cuiabá é um dos piores mandantes do campeonato. O Cuiabá é um time difícil de lidar quando é visitante, com aquele sistema dele de retranque e contra-ataque é chato, mas agora dentro de casa ele é um dos piores mandantes e venceu o Fortaleza. Então, meus amigos, não caiam em pilha de mídia de rival, falando que o Botafogo já acabou, aí perdeu a liderança, agora o Palmeiras já é campeão. Não, enquanto a gente não fizer esse jogo com o Fortaleza, não tem nada absoluto, não tem liderança absoluta de ninguém. Então, não cai em pilha. E assim, pessoal, esse jogo mesmo com empate me deixou confiante pela busca do título. Eu nunca deixei de confiar no título, eu não estava confiante para esse jogo em particular. Mas igual eu falei, nossos jogos não são nada impossíveis, são times que vêm ou em uma fase, ou times que oscilam muito, nossos últimos 5 adversários. Nossos piores adversários acabaram agora com o Bragantino. E não precisamos fazer partidas brilhantes para vencer os últimos 5 adversários. No meu ponto de vista, se a gente jogar como jogou contra o Bragantino, não fomos nossas melhores partidas, mas foi uma partida digna, pelo menos, e que o time
jogou com vontade, deu a alma em campo, em toda dividida, dava alma ali nas jogadas. Se a gente jogar como jogou contra o Bragantino, nós podemos vencer. Temos totais condições de vencer nossos próximos 5 adversários. O ponto é, o Thiago Nunes também dá uma relinha ajustada na defesa, pra gente não tomar esses gols bestas que a gente toma. E reforçar o mental, que no meu ponto de vista os jogadores já tiveram vergonha na cara. Deixa eu com o Bragantino. O mental já deu uma melhorada boa, mas assim, dá para melhorar ainda mais. O Thiago Nunes fazendo isso, melhora um pouco a parte tática, ali na parte defensiva, ali uma ajustada. E o mental, psicológico do time, que vai chegar o Ed Carlos, que é um cara que eu elogiei bastante no vídeo que eu fiz do Thiago Nunes. Eu citei algumas coisas bem interessantes do Ed. Ele deu uma passadinha ali para vocês saberem. Ele tá ligado à história do Botafogo, já o preparador físico, essa parte motivacional muito forte. Deu uma passadinha. E assim, meus amigos, porque o nosso ataque funciona, fazemos gol com frequência todos os jogos. Nosso time é bom, nosso time não é uma porcaria. Nosso time estava desalinhado sem comando e sem mental. Nesse jogo já mostrou que com um pouco de raça, um pouco de mental, o nosso time é bom. O nosso time bateu de frente com um time que teve só derrota para o Atlético Paranaense nos últimos meses e venceu com sobras todos os ditos times que brigam pelo título com a gente. Então esse jogo para mim é mais pra gente recuperar, aumentar a confiança do que para descer a lenha ali. E vamos esperar. Como eu falei para você, essa liderança do Palmeiras para mim é fictícia, porque não é definitivo. Enquanto a gente não tiver esse jogo com o Fortaleza, não alinhar o número de jogos, não tem líder absoluto. Então, meus amigos, eu acredito sim. Eu acredito sim no título. Vamos esperar e torcer para o Thiago Nunes conseguir dar uma sutil ajustada no time ali, que não me põe, não precisa ser um Guardiola ali para ajustar esse Botafogo e conseguir a maior parte de vitórias nas próximas rodadas. Inclusive vou fazer um vídeo depois, quero botar jogo a jogo ali para analisar com vocês ali, as possibilidades reais do Botafogo. Deixe aqui embaixo nos comentários o que vocês pensam, se vocês concordam, discordam. Mais um ponto importante que eu não citei, e claro, né, quem puder valorizar meu trabalho, deixa o like, compartilhe, grupo de Botafoguense, outras redes sociais, que é importante não só para mim, não só para o nosso canal, mas para o YouTube ver o quanto quem fala e quem ama isso aqui, a Estrela Solitária de General Severiano, tem muito peso, tem muito valor. Um grande abraço a todos vocês, meus amigos, não se compara, é diferente. Saudações alvinegras, eu acredito, seremos, meus amigos.